Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma RCN. É muito bom estar aqui com vocês nesse ambiente de conexão, de networking e também de pessoas líderes, empreendedores, empresários que estão seguindo o seu chamado de alma, seu propósito no empreendedorismo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui junto comigo em mais essa RCN, que foi literalmente guiada intuitivamente por Deus, para conversarmos sobre um tema muito relevante, que são as comunidades, o poder da comunidade no empreendedorismo com propósito. Para quem não me conhece ainda, vai ver esse vídeo em algum momento, eu sou a Tereza Magalhães, facilitadora ativacional. Hoje eu estou trabalhando na minha empresa que se chama Coad, Desenvolvimento Humano e Negócios com Propósito. Estou com um canal que se chama Canal O Agir de Deus e estou começando de passo a passo uma comunidade que se chama Comunidade Ative e que faz parte desse propósito que é como se fosse um fogo aqui dentro do meu coração. E hoje eu estou aqui com pessoas queridas, pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada, empresários que estão seguindo seu chamado, e tenho dois convidados especiais aqui que vão palestrar, vão trazer um pouco da sua vivência, não somente teórica, mas principalmente prática, atrelada à comunidade. O primeiro deles é o Herbert William, que vai falar com a gente aqui um pouco sobre gestão, estrutura, consciência, quando a gente cria uma comunidade, quando a gente desenvolve, e como que ele também pode compartilhar com a gente, para quem está começando, esse olhar de criar uma comunidade com propósito, com essência, com verdade. E o Matheus Martins, que também está aí junto nessa jornada do empreendedorismo por propósito, seguindo a missão dele, e está com uma comunidade viva, que está crescendo cada vez mais. Então, ele é aquele empreendedor que está ali no campo, que está vivendo na prática essa criação de uma comunidade por propósito. E vocês que estão aqui participando como convidados também, fiquem à vontade para perguntar, porque aqui é um momento de crescimento, de expansão para todos nós. Então é isso, eu vou começar aqui, gente, só para dar uma pequena introdução, um olhar do mercado e das tendências. Por quê? Antes da gente falar de comunidade, é importante a gente entender o porquê que a comunidade ela está crescendo, por que é uma tendência de mercado. Primeiro, já tem anos que se fala sobre comunidades. Eu gosto sempre de trazer uma perspectiva mais ampla de empresas que já estão aí no mercado há muito tempo, que são conhecidas a nível nacional, outras a nível internacional, e depois trazer para a realidade das pequenas empresas. E eu já fui em muitos eventos, desde a época que eu ainda trabalhava no corporativo, onde os grandes empresários falavam da importância da comunidade, a importância das pessoas se identificarem, se sentirem pertencentes àquela marca. E o que conectava essas pessoas quando eles falavam? Era sempre a mesma coisa, não era o produto em si, o produto também, o serviço em si, mas a conexão com os valores da empresa. A pessoa, ela se sente ali verdadeira, ela se sente aberta para expressar e compartilhar com as pessoas que estão ali naquela comunidade, daquela marca, com mais abertura, menos resistências, menos ego. E, além disso, ela, em algum ponto, se identificou também com os produtos e os serviços da marca. E agora, nós estamos partindo para um momento em que nós estamos tendo um chamado para um novo momento da Terra, um momento de mais consciência, um momento onde as pessoas estão passando por um despertar da consciência. Alguns estão falando muito sobre os termos nova Terra, nova era. E dentro dessa perspectiva, que é aqui, inclusive, algo muito forte dentro da comunidade ativa, no canal Agir de Deus, nós que somos líderes, que estamos passando por esse processo, é importante a gente ter cada vez mais consciência para que a gente possa agregar também
naqueles que estão tendo um chamado e que, através dos nossos serviços, vão se conectar com a gente, vão se sentir pertencentes. Como eu falo, muitas vezes a gente se sente um peixe fora d'água, e com essas comunidades, como, por exemplo, a comunidade Ative, a comunidade Movimento-se Club do Matheus, a qual eu faço parte, que a gente encontra aquelas pessoas que falam a mesma língua. Então, é sobre isso. Eu não vou falar mais aqui, porque eu gosto de falar, mas eu vou deixar eles falarem um pouquinho, e depois eu trago aqui alguns pontos que eu vejo que é muito relevante para todos nós aqui. Aqui com o Herbert, que trabalha de uma forma mais direta com comunidades. Qual que é o seu olhar? Você que está no campo, ajudando outros empresários, hoje você trabalha com essa gestão de comunidades, é também educador, também está aí com o seu propósito atrelado ao autoconhecimento, com mentorias, que eu acredito, né, que você já esteja aí com projetos nesse sentido, Herbert. O que você gostaria, assim, de coração? Aqui um lugar, assim, da gente expressar a nossa essência, o nosso propósito, mas, lógico, sempre com uma intencionalidade. O que você gostaria de falar para o pessoal, para quem está começando uma comunidade ou quem já tem uma comunidade em andamento? Boa noite, gente. Meu nome é Herbert. Quero agradecer esse espaço e agradecer a todos que estão aqui e quem está assistindo também. O que eu digo para quem está começando uma comunidade é: conheçam seus clientes, conheçam os membros da sua comunidade, escutem o que eles têm para dizer, qual a real necessidade deles, quais são os pontos de conexão. Tem muita gente que pula essa parte e vem de comunidade, mas a comunidade, ela é sobre valores, ela é sobre conexão, ela é sobre transformação. Então, sempre quando a gente está começando uma comunidade, ao meu ver, tá, gente? A gente precisa entender o que as pessoas precisam, porque as pessoas estão lá naquele ambiente, naquele campo que a gente desenvolveu, justamente para se nutrir, né? Com valores parecidos, com intenções parecidas, com metas, com objetivos. Eu gosto muito de trazer a parte educacional para as comunidades, né? Porque não adianta a gente ficar aqui, tudo bem, a gente se conecta por ideias, a gente se conecta por valores, mas como que a gente pode nutrir esse campo de uma forma que a gente cresça junto, né? E aí que eu chamo de processo de ascensão, onde a gente está aqui junto, mas a gente consegue construir pontes que vão levar a gente para outro nível. Então, agora retornando, depois desse contexto, o que eu diria para as pessoas que estão criando suas comunidades é: escutem os seus clientes, entendem a necessidade deles e, digo mais, onde eles querem chegar. E você vai entender como você pode ajudar esse cliente a chegar lá. Vou trazer um exemplo de uma lanchonete. A gente tem uma lanchonete e a gente precisa criar o conteúdo para o Instagram, e a gente precisa divulgar no Google, e a gente precisa fazer todo esse trabalho de atração desses clientes. Fale com eles. O que eles esperam? O que eles mais gostam do seu trabalho? Tereza, você veio aqui na minha comunidade. Como que você vê que eu posso melhorar isso? Esse é o conteúdo, gente. Essa é a conexão. A gente tem uma gama de parafernália digitais, mas são apenas ferramentas de comunicação, são apenas canais, gente. O mínimo do indivíduo que se propõe a construir uma comunidade são os valores dele. É aquilo que ele tem para entregar. Seja uma lanchonete, seja um infoproduto, seja não importa, né? Mas escute os seus clientes primeiramente. Eles vão te trazer toda a informação que você precisa saber. E aí depois é só você sintetizar isso, construir, mapear os seus valores e falar, nutrindo essa comunidade, sempre trazendo pertencimento, né? As comunidades que eu participo, eu gosto muito desse campo vivo. Isso aqui é riquíssimo, riquíssimo. Por quê? Porque aqui as pessoas se sentem confortáveis em falar, elas entendem o que elas precisam fazer, elas entendem o espaço seguro, e aí a gente começa a destravar os resultados dela. Dentro das comunidades, eu trabalho com comunidades educacionais, para a gente conseguir ali uma taxa de ascensão. O que é essa taxa de ascensão? Comprei um curso, ele tem que concluir esse curso, ele tem que aplicar o que ele aprendeu, né? Só que antes de tudo isso, ele precisa entender que ele está num ambiente de aprendizagem, onde erro significa que ele vai crescer, onde ninguém vai julgar ele, e ele vai poder trazer as dúvidas dele, as ideias dele, sem medo de crescer.
E aí a gente começa a ter esse resultado de atenção, de ascensão, marcando pontos para que a própria pessoa consiga entender o tanto que ela cresceu. Vou trazer um exemplo. Na coleta de depoimento, tem gente de uma das comunidades que eu gerencio, que teve uma aluna que ela conseguiu 10 clientes. 10 clientes, gente. E na hora que a gente foi coletar esse feedback dela, ela falou assim, eu consegui 10 clientes, mas foi por indicação da minha mãe, foi por indicação da minha vizinha. Cadê o reconhecimento? Você conseguiu 10 clientes, você entende? É o seu campo limpo, pronto para você receber. E isso é um aprendizado primário. A Teresa chama de Deus, eu também chamo de Deus, porque Deus é tudo que existe, gente. E essa chama, ela acende quando a gente se permite, quando a gente está num ambiente seguro para que a gente possa se desenvolver. E isso é o que eu falo para quem quer começar com comunidades, ou para quem já tem uma comunidade, ou para quem quer contratar um gestor de comunidade, passa um monte de função de social media, que é uma coisa, é outra coisa. A criação de conteúdo de comunidade é ouvir o cliente, entender o que ele precisa e a gente entregar. Eu vou entregar menos para vender mais. Entrega tudo. Porque essa pessoa vai se tornar o seu fã, não só pelo que você fala, mas pelo que você faz, pelo que você entrega, pelos seus valores e pelo o que aquele ecossistema agrega para o crescimento dela. As pessoas se juntam a nós quando elas entendem o valor que uma comunidade tem, que os valores de uma comunidade têm, que as regras têm, e que espaços seguros como esse servem para a gente se desenvolver, e não ficar de forma passiva, compartilhando ideias que podem crescer, entende? É complemento. A Danúbia pode trazer um complemento, o Matheus, o Luke, o Rogério, a Teresa. A comunidade se constrói com os membros. Uma comunidade se constrói com os alunos, com os clientes. Essa é a base de uma comunidade para mim. Então, para todo mundo que está aí com comunidade, criando, desenvolvendo, fazendo a gestão, ou nem tem uma comunidade, mas tem um restaurante super top, que pode ser construído uma comunidade através de seus clientes, né? Faz uma programação onde ele vai se divertir. Aprendizado tem que ser divertido, gente. E adultos, eles precisam entender porque eles estão aprendendo aquilo. As pessoas esquecem. Quem aqui nunca comprou um curso online? E um dia, 2 dias, no terceiro dia, pronto, acabou. Que resultado que a gente vai ter? O comportamento de compra mudou, as coisas mudaram. Hoje, a taxa de indicação é o que vende. Nossa, Matheus, você viu aquele curso? Eu vi que você fez, que você segue. O que você acha? A gente somando, a gente multiplicando o que a gente pensa, a gente chega a um nível de consciência mais alto até de compra, gente. Até de compra. E é isso. A Teresa falou que gosta de falar. Teresa falou que também gosta de falar. Vamos que vamos. Muito bom. Herbert, bem interessante esse primeiro momento, onde eu trouxe um pouco da tendência e você se aprofundou nessa parte da estrutura, do porquê. Você até tocou um pouco, né, nesse primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar, de ouvir o cliente, entender o cliente, enfim, existem aí estratégias, mas ao mesmo tempo eu vejo que quando a gente concilia a gestão, a estratégia com o sentir, com aquilo que você também sente que é importante compartilhar com o outro através da sua comunidade, até numa perspectiva de que muitos negócios de empreendedorismo por propósito são a partir da própria transformação da pessoa. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. O Ative, ele surgiu a partir dos meus próprios desafios. E eu custei a entender que o Ative seria uma comunidade. O Matheus, ele me ajudou em vários momentos do Ative, onde eu estava travada. Então, não é à toa que o Ative os talentos internos, vencendo o ego, vencendo os medos, os bloqueios. Então, tudo que eu passei no meu processo, que eu aprendi, agora eu compartilho. O Matheus vai falar um pouco da estratégia e da comunidade viva dele, mas eu também que acompanhei o trabalho dele desde antes da comunidade, eu vejo que hoje ele mostra ali o que ele é, a essência dele. A Danúbia e o André, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da história, também estou vendo eles indo para o mesmo caminho. Então, eu gostaria de saber de você, que está
nessa gestão de várias comunidades, inclusive eu vi algumas que você faz a gestão em alguns movimentos que você colocou no Stories, achei bem interessante, e eu vejo que você está sendo guiado a gerir essas comunidades de pessoas que realmente estão seguindo a sua verdade, e não importa qual é a verdade da pessoa, mas é com autenticidade, é com propósito. Então, o que você pode nos falar sobre a parte estratégica, que é o que você trouxe um pouco, mas também não deixando essa essência, esse propósito que eu acho, na minha opinião, que é o que conecta as pessoas? Quando a gente traz a nossa própria narrativa, quando a gente traz a vulnerabilidade positiva, as pessoas se conectam. Elas se conectam porque elas entendem que elas podem falar, que elas podem ser elas. Quando a gente traz um especialista, que eu chamo de líder de movimento, antes de tudo isso, ela tem um movimento, ela escolheu liderar um movimento. E esse movimento, ele nasce do nosso coração. Ele nasce da nossa essência. Quando eu trago fortemente educação, eu digo isso. Se você tem 5.000 seguidores, eles querem aprender com você. Eles vão te usar como referência, não para você ficar preso a dedos, a falas. Não é sobre isso. É sobre a gente falar o que sente. A primeira etapa da venda, gente, é a conexão emocional. E por que que uma pessoa vai comprar de você? Porque o seu produto, porque a sua história, porque a sua narrativa vai ajudá-la a transformar. Você concatenou isso numa metodologia que você utilizou em você como Ative. Isso é o que vai fazer a pessoa andar junto com você. Olhar para você como um líder, mas não como um líder do seu produto, não como um líder da comunidade. A comunidade, ela se constrói, mas como um líder de movimento, que leva um valor muito maior. Por exemplo, eu trago, o meu movimento se chama amplitude mental. Por quê? Porque Deus é Deus, gente. Não importa, enquanto a gente ficar preso em em coisas que não levam a gente a nada, e ficar brigando, a Danúbia acredita nisso, o Rogério acredita naquilo. Gente, baixa, escuta o que o outro tem para falar, porque geralmente é complementar. Então, as coisas hoje em dia, elas precisam ter um propósito. Quantas empresas quebraram, gente? Porque elas não... vender, 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 vender. Vender é consequência de uma verdade bem expressada. Vender é resultado daquilo que você entregou com coração, com paciência, com lapidação. Tem muita gente que fala que já sabe, que não vai... Esse é um pior dos erros. A Danúbia fala sobre... Danúbia, o que você faz? A gente trabalha com uma mentoria de hábitos saudáveis e longevidade. Hábitos saudáveis e longevidade. Vocês vivem isso, não vivem? Sim. Agora, eu também trabalho com isso, e a gente fica aqui um armado, falando para o outro, a gente achando que já sabe, a gente isso, aquilo. A gente tem que se juntar, porque a gente está pelo movimento. Vão ter pessoas que vão se identificar comigo, vão ter pessoas que vão se identificar com você. A gente está numa estruturação de movimento, agora onde existem duas especialistas, corpo e mente. A gente tem cabeções aqui, inteligentíssimos, mas a gente não consegue sustentar se a gente não tiver um corpo bem alinhado, um corpo bem nutrido. Entende? A gente complementa, como numa empresa, gente. A gente tem um gerente, a gente tem um colaborador, a gente tem um comunicador. É um ecossistema regido por um valor maior. Né? É minha forma... Eu consegui responder, Tereza, ou eu fui para outro lado? Tá. Tá no mute. Agora, ok? Você foi exatamente no ponto, porque você foi o quê? Na conexão genuína. Você foi nesse ponto do sentir, e as pessoas se conectam até por vibração. Eu gosto muito de falar de frequência, de física quântica, e as pessoas sentem. E você ainda trouxe mais um ponto que depois a gente pode falar um pouco mais. Eu vou dar a palavra aqui para o Matheus. Eu gosto de fazer essa dinâmica, né, de trocas, e que é a vulnerabilidade. E aí vem o Ative. Porque para você ter essa comunidade com verdade, com essência, com propósito, você também tem que se abrir para a vulnerabilidade. E desenvolvendo a inteligência emocional, a espiritual, você consegue gerenciar
as suas próprias questões, também, né, ter uma autoobservação, os limites, enfim, como você falou, tem a parte estratégica também, tem regras, tem normas, senão não funciona, senão a dinâmica não funciona, e é no caminho que a gente vai aprendendo. Então, é uma série de coisas. Antes de eu passar aqui para o Matheus, Rogério, fala para a gente qual que é o seu negócio, para o pessoal te conhecer. Boa noite. Rapidamente, eu sou um administrador de empresas. Eu trabalho com viagens, eu faço viagens para Israel, para a Europa, monto grupos e levo pessoas para conhecer o mundo. E estou trabalhando também agora, dentro da área das viagens, com um clube de vantagens, que depois uma hora eu posso explicar, onde a pessoa pode viajar com 25%, 50%, até 100% de descontos. E aí é muito, muito interessante, uma empresa americana, e estou à disposição de vocês para ajudar no que precisar. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar um pouco do seu negócio. Eu conheço o Rogério já tem um tempo, e agora ele está ampliando aí o propósito dele no empreendedorismo, está diversificando, mas um ponto que sempre me chamou a atenção, sempre me tocou, e é isso que eu entendo que nos leva a criar comunidades. Quando eu penso no Rogério, gente, desde quando eu conheci ele, que foi num evento de desenvolvimento humano que a gente fez, eu penso nas peregrinações. Ele faz viagens, então eu sempre penso, a viagem para Israel, ele conduz viagens com propósito, com verdade, levando ali o conhecimento junto com o turismo. Isso aí cria um senso de pessoas que se identificam com o trabalho dele. Tanto que na hora que eu penso em Jerusalém, Israel, eu sempre penso nele. Olha para vocês verem. Eu nem tenho tanto contato com ele, mas sempre me vem à mente. Então, só disso daí a gente já começa a ver esse senso de quê? De uma comunidade que pode se formar, se estruturar e se solidificar com presença, com verdade e expansão, é claro. E por falar em expansão, eu vou parabenizar o meu amigo Matheus Martins, porque ele me acompanha na minha jornada há muito tempo, eu também já estou acompanhando ele há muito tempo, e eu senti um chamado muito grande para participar da comunidade dele, com a esposa dele. Eles estão conduzindo uma comunidade que se chama Movimento-se Club, e quando ele me apresentou, gente, parece que eu senti aqui dentro, falei, graças a Deus eu vou estar no meio de outros empresários onde eu vou poder falar a mesma língua. Por quê? Da mesma forma que dentro da comunidade Ative eu vou estar contribuindo com as pessoas que estarão ali e elas comigo, é um crescimento de todos os integrantes, eu também preciso de estar em outras comunidades, com pessoas que já passaram por outros processos, líderes que talvez tenham até mais experiência do que eu, para quê? Para me ajudar e eu contribuir também. Então, é sempre uma troca. E nessa perspectiva, eu senti o chamado de convidar o Matheus para ele falar um pouco para a gente como está sendo a experiência de começar uma comunidade que desde o início eu vejo que tem muita identidade, muito propósito e muita verdade. Matheus, vai lá, a palavra é sua, mas antes, fala para o pessoal quem é você, né? Eu falei um pouquinho, mas você tem uma bagagem boa aí também, igual o Herbert. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. TT, valeu demais por esse espaço aqui, pelo convite. Parabéns por esse novo ciclo que está se encerrando, né? É o que o Herbert falou. Vamos agradecer ali o que a gente já fez e ir para o próximo ciclo, que é cheio de gás, com muita energia, para fazer acontecer. E assim, hoje eu falo que eu sou herdeiro divino, peregrino do espaço. Eu acho que eu já me identifiquei muito com vários personagens, né? A TT me conheceu em um momento, nos conhecemos em um momento onde era o status, né, TT? 100% status, apesar de muito trabalho, sim, mas era um meio onde as coisas movimentavam pelo status, ó, pelo status.
Até dar uma baqueada aqui, porque quando eu lembro que na época eu falava muita coisa que eu não era, dá um certo frio na barriga. Porque isso vem de encontro a muitos desafios que eu tive ao iniciar um negócio. Pois eu não sou bom o suficiente para ensinar, eu não sou bom o suficiente para fazer. Por quê? Porque eu tinha um padrão, né? Todo mundo tem um certo padrão ali que conecta com essa escassez, não de financeiro, de coisas, mas a escassez do ser. E aí você vai entrando em ambientes, né, que se aproximam, né? O Ebert até colocou ali, estar em comunidade, né? Ser a comunidade para ter comunidade, para fazer o movimento acontecer. Você pode fazer esse movimento acontecer em comunidades onde não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com sua essência. E o que muitos hoje vivem é uma vida dupla, né? Eu vivo uma vida no trabalho, uma vida em casa, que são vidas distintas. E vai colocando a gente cada vez mais em bolhas, pequenas bolhas, e a gente se isola do mundo e se isola de si. E assim, por que que eu estou falando isso? Eu sou formado em engenharia de produção, fiz especialização em gestão de negócios, experiência do cliente, inovação, gestão em tecnologia. Fui para esse lado e hoje eu trabalho com saúde e bem-estar também, né? A Danúbio é o companheiro ali, estou nessa toada também. Mas, na verdade, eu, em tese, não trabalho com saúde e bem-estar. Eu trabalho muito com essa conexão com a essência. Hoje mesmo tinha uns alunos aqui do Movimentos que mandou uma pergunta. E aí, Everett, depois eu vou falar assim, assina embaixo em tudo que você disse. O conhecer o seu cliente, sabe? Conhecer o que ele precisa no agora, qual que é a projeção dele para o futuro. Porque a cliente falou, meu, eu coloquei aqui para meditar e fazer atividade física na semana. Eu meditei um dia, e aí já desgringolou, eu já não fiz mais nada, e eu tô chateada comigo, isso para mim não faz sentido, porque eu sofri, eu não queria perder essa oportunidade. E aí a minha parceira aqui, né, minha noiva, vira e fala, mas, fia, né, você fez um dia de meditação, você nunca faz meditação. Eu fique feliz que você fez um dia. Já é tipo 100% de aproveitamento de uma vida que não era uma vida meditativa. E quando você não faz aquilo que você se propôs a fazer, você tem que estar feliz. Eu tenho um professor que disse assim, as aulas dele, inclusive eu espelhei isso, as aulas ficam disponíveis por uma semana. Se você não assistiu, tchau. Não adianta mandar para o suporte, ligar, enviar dinheiro a mais, que não vai ter como assistir aquela aula. E ele fala o seguinte, quando você não assiste uma aula, foi muito melhor, ou seja, é muito melhor não assistir do que assistir. Aí todo mundo, né, xingou. Você tá louco, professor? Eu tô aqui pagando, tô para assistir as aulas, eu não vou assistir. Aí ele, pois bem, se você não assistiu é porque não priorizou. Se não priorizou, é porque não estava presente. E aí você começa a entender quais são que os seus padrões, os seus estímulos, os seus ambientes que estão fazendo você sair daquilo que se propôs a fazer. O Herbert falou também dos cursos, né? Pô, eu sempre compro curso e às vezes acabo não vendo e aquilo se perde. 99% hoje das ações são assim. E as pessoas que criam esse tipo de conteúdo criam exatamente para que isso aconteça. A gente costuma falar que vende pelo gatilho, vende pela escassez, pelo bônus especial. E aí, na hora de sustentar um conteúdo, não tem conteúdo para ser sustentado. Então as pessoas vão lá e não assistem. Por quê? Porque não conecta. É o que a TT falou. E aí eu trago aqui para a essência do movimento Club. O que que é? O movimento Club não existe venda ativa até então. O movimento Club são simplesmente todas as pessoas que já passaram por nossas vidas até o momento, já fizeram algo conosco, seja profissionalmente, seja de lazer, e que a gente sentiu de ligar e conectar. Muitos vão falar isso de trabalhar a base de leads. Só que, mais uma vez, olha o padrão aí. Eu olho para o cliente, não como cliente, né? Eu olho como lead. Ele nem é cliente ainda, só que ele já gastou com você uma grana, já investiu muito tempo em conversas, né? Igual o TT falou, a gente tinha muitas trocas profundas. E aí eu falei assim, TT, tô sentindo de te chamar para o movimento. Olha, eu não vou falar muito, não. Na verdade, é isso que você já me acompanha, tá aqui a aula inaugural. Se você assistir e sentir e ressoar, vamos embora.
Aí a TT, meu Deus, é isso que eu precisava, pessoas desse OVNIs, né, extraterrestres aí que estão compactuando com o que eu penso, o que eu acredito. E aí nasce o movimento. Não é um movimento de fora para dentro, onde eu tenho que forçar muitas coisas, ter muitos gatilhos, ter muitas ferramentas. É um movimento que nasce de dentro. E quando que o Movimento Esse Club nasceu aqui dentro? Quando eu me observei e vi que eu estava totalmente desalinhado com a minha essência. Eu tinha engordado 10 quilos, eu estava em um trabalho que, inclusive, era a própria empresa que eu criei, que não estava fazendo sentido. E aí tem, assim, uma reflexão muito profunda e, ao mesmo tempo, tão simples, que é o seguinte: se tá te fazendo mal, por que você continua? Por quê? Se você não consegue ser você, se você está reclamando, se não está te fazendo bem do ponto de vista da saúde física, mental e espiritual, se você não consegue se desenvolver, você se sente preso a loopings, sejam de padrões comportamentais, ciclos que sejam familiares, de relacionamento, ciclos profissionais. Se tá ruim, por que você não se movimenta? Só que, para mim, a comunidade, pô, o Herbert falou exatamente o que eu acho, o que é uma comunidade. A comunidade começa aqui. Eu faço essa pergunta para mim. Eu me identifico num personagem vivendo essa situação. Então, eu vou colocar aqui a capacidade e competência de ver isso nas outras pessoas, de enxergar isso onde as pessoas não conseguem ver. E aí vem o gatilho do Movimento Esse Club, que é, olha, eu sei que tá difícil, eu sei que tá complexo, mas se você quiser se movimentar, vem para a comunidade. Como assim, Matheus, se movimentar? Aqui a gente vai quebrar todos os seus padrões. Tudo aquilo que te impede de ser você mesmo. E aqui a gente tem uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que é tudo aquilo que te faz esquecer quem você é de verdade. O Movimento Esse Club, então, ele vai muito além do que, tipo, um ambiente colaborativo. Ele vai como uma espécie de gatilho, de um despertador, que está todo dia alguém mandando uma lembrança de si. E como que é isso? É um pilar, Herbert, que assim, pelo que eu já passei, pelo que eu já vivi, e pelos ambientes profissionais que eu já tive, eu via essa deficiência, vamos dizer assim, que é o olhar para o cliente. Então, o lema que é mais que lema, a gente tem um forms onde as pessoas enviam os seus desafios diários, né, semanais, os seus anseios, aquilo que está, tipo, bloqueando a mente dela para pensar naquilo que deve ser pensado, tirando o foco, né, indo para a ansiedade em momentos depressivos. Então, ela envia aquele desafio. E a partir daí, ela enviando, não é que o Movimento Esse Club é o muro das lamentações e só vai ter coisa ruim. É sobre o sentimento, é sobre a energia que está pairando sobre aquela situação. E a única coisa que as pessoas não podem fazer lá é adaptar. Você está passando por essa situação, é só você. Eu fiz assim na minha época, deu super certo. Faz assim. Olha esse vídeo, olha esse mantra, olha essa mensagem, vê essa imagem. Não, isso é proibido, porque tudo é distração. Então, essa pessoa que está replicando um conteúdo, se ela está replicando e não está sendo referência, tem alguma coisa errada. Porque ali a gente preza pelo fazer e ser em equilíbrio. Eu não dou sugestões, eu falo como eu sentir ao fazer algo. E esse sentir não está resolvendo nem desresolvendo, está trazendo uma experiência. E aí, para mim, nós somos seres sócio-históricos, sócios por termos essa sociabilidade, essa interação social com o outro, e através dessa interação social, a gente desenvolve e cria uma história. Toda história é regada de cultura. Através da cultura, essa história é replicada. Então, se eu tenho um conjunto de experiências distintas, vai conflitar aquela minha cultura, aquela minha história que eu conto para mim mesmo, e conflitar quem são as pessoas à minha volta que estão corroborando para eu sustentar essa realidade. E através disso, assim, essa é uma parte que é incomum, né? Que é orgânico, todos os dias. Se a pessoa quiser mandar 30 mensagens no dia, ela manda. Quem quiser ler, lê, não é obrigado a ficar fazendo, tomando nota. Mas acontece que toda semana a gente tem uma gravação, uma aula ao vivo, que é uma aula de aprofundamento.
Então, a gente tem uma metodologia que é o Inner Endurance, depois a gente pode falar mais sobre, mas através dessa metodologia, a gente pega esses aforismos, esses desafios, essa problemática, e encaixa essa situação dos membros na metodologia. Eu não fico impondo uma metodologia que você tem que fazer isso. Não. Eu pego as ferramentas que essa metodologia tem e trabalho ali alguns argumentos, algumas vicissitudes, algumas situações que os próprios membros trouxeram. Então, através dessa aula de aprofundamento, gera o quê? A clareza do que fazer e não do como, o que eu vou usar, mas eu gero o quê? Eu gero é como se eu desse para eles uma caixa de ferramentas cheia, um armazém lotado, ela só entra, ela vai captar aquilo que ela precisa e vai botar em prática. E como as aulas ficam disponíveis apenas uma semana, ela vai ouvir essa aula e vai resolver. Porque semana que vem já passou. A próxima aula já não vai ser mais uma aula que remete a esses desafios dessa semana. Vai ser os desafios da próxima semana. E a partir daí ela consegue, então, ter esse foco para resolução do aqui e agora. Que a gente fala lá, para de reclamar e para de parar. Como que a gente para de parar? Parando de pensar. Para pensar, né? A TT até comentou essa frase aqui. Se eu paro para pensar, quer dizer eu deixei de movimentar. Quando isso acontece, gerando uma reflexão, um raciocínio, você faz, né, conserta o avião com ele caindo, digamos assim. Você vai com o carro andando, mas você vai vivendo e balizando. Porque pensa que a gente não percebe, mas a gente é feito de moléculas, né, e átomos, e os átomos estão a todo vapor lá, alta vibração, frequência. Então, em tese, o átomo ele tem um pontinho no meio, que é o átomo, e uma parte que não existe nada ao redor dele. Então, tem vários pontinhos que ao redor não tem nada em nosso corpo. Então, em tese, a gente era para ser translúcido, era para eu conseguir ver através das pessoas. Isso não acontece porque o átomo está a todo vapor, está em extremo movimento. Então, se eu paro, meu, pensa um foguete parando, não para. Então, a gente fala que existe um ajuste de rota. Então, o Movimento Club é você se movimentar com cautela. Entender que você não vai dar um giro de uma vez, senão você vai capotar. Você vai ajustar grau a grau. E você pode ajustar grau a grau de forma muito célere, ou demorar anos. E aí a gente respeita, né, a particularidade de cada um, né, cada um com suas realidades e as suas verdades. Gosto de falar muito também, pessoal. O DT, você vai mediando aí. Mas eu só queria dar um fechamento aqui para essa parte, né, para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, que existe esse ambiente acolhedor, um ambiente seguro, onde as pessoas podem falar os desafios dela e ninguém vai ficar intrometendo. Através disso, a gente gera insumos para calibrar nossa aula semanal. E através da aula semanal, para as pessoas sustentarem essa transformação, a gente tem também uma aba de protocolos. Então, a gente grava diversos protocolos voltados para uma alimentação melhor, sono melhor, respiração, hidratação, meditação, mentalidade, para que elas possam executar protocolos, e não é cursos que ela vai ficar anos, né, com ele lá na gaveta ou no site parado. São protocolos que ela não tem desculpa para não fazer. Você se alimenta todo dia, então o protocolo da alimentação é para ser aplicado todos os dias. Você dorme todos os dias, o protocolo é para ser aplicado na sua noite de sono. Então, ao passo que ela se desenvolve nessa clareza do despertar da consciência, vamos dizer assim, das múltiplas realidades, ela consegue se sustentar através de uma didática das ferramentas e conseguem se transformar de forma contínua com os protocolos. Então, a gente entende que a transformação da vida, né, perpassa por esses profissionais que estão aqui. A TT, para você ativar o seu talento, né, tem um Herbert para gerir e para ter estratégias de comunidade, tem um Rogério que levam as pessoas para conhecer outros mundos, né, a Danúbio é o parceiro que trabalha essa essência da saúde e o bem-estar, que integram aqui. E com certeza o Luke, ele também tem um ponto muito importante para contribuir,
Porque as pessoas às vezes acham que se ela não tem um negócio, ela não é nada. Muito pelo contrário, só de você ter a oportunidade de estar vivo mais um dia, acordar vivo, você já pode falar com todo mundo que está pensando em se matar agora, em suicidar. Todo mundo que está ansioso, depressivo, que não consegue viver. E você, ao contrário, descobriu que acordou vivo. Então você consegue minimamente contribuir para essas pessoas que estão com esses desafios. Por hora, vamos dar-lhe, vamos abrir o microfone para vocês aí. Gratidão, Dá-lhe pessoal. mesmo. Matheus é profundo, gente. Eu acho que ele conseguiu conectar muito a fala dele como uma extensão da fala do Herbert, e eu vi muita complementariedade. E já estou assim, com a cabeça a mil, porque eu que estou começando com a minha comunidade, eu ainda estou numa fase que eu tenho muitas dúvidas do como fazer. E dentro de uma perspectiva inicial que o Herbert trouxe e uma vivência prática compartilhada pelo Matheus, onde ele mostrou de uma forma muito clara essa estrutura e que até então está fluindo muito bem, e como a gente está sempre em movimento, quando não flui, é simplesmente a gente não entrar em resistência, né, e ver o que pode ser feito estrategicamente e também através do sentir. Eu sempre falo, gente, eu aprendi uma coisa: a nossa mente, né, a nossa mente egóica com nossa alma, quando o nosso ego está em equilíbrio, formam uma excelente dupla juntas. Isso foi um ensinamento que eu tive profundo nessa minha jornada, na jornada do agir de Deus na minha vida, da fonte criadora, né, como você quiser chamar. Eu tenho uma pergunta para o Herbert, até a partir da fala do Matheus sobre estrutura, mas antes eu gostaria que o Lucas também se apresentasse. Eu quero saber, Lucas, se você caminhou no seu propósito. Fala um pouco aí para o pessoal, se você se sentir à vontade, quem é você, qual é o seu porquê, o seu propósito, e eu sei que você está sendo guiado também numa liderança consciente naquilo que você faz. Então, se apresenta para nós. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. É que eu estou na rua. Mas, enfim, eu passei por muitos momentos complicados com a sabe? E foi até uma coisa muito louca aqui, quando o Matheus estava falando sobre o fato de estar vivo mais um dia, eu estava pensando, né, porque, sabe, eu sinto que esse ano ele é um ano que traz muito pedido de movimento, porque é um ano de Marte, né? É o ano do guerreiro, que fala que é o ano do cavalo de fogo. E também 2026, vou somar todos os números da numerologia da 1, que é o novo começo, justamente. A gente está aqui conversando praticamente numa época de lua cheia. Não sei se foi coincidência ou se foi proposital mesmo, mas eu sinto que há uma mudança muito grande, que tem muita gente pensando em que 2026 é o novo 2016, que era como se fosse tentando lembrar de uma forma nostálgica quando que o mundo ele era mais simples, quando que o mundo ele não tinha toda essa cultura até que o Herbert colocou, né? Essa cultura de encarar como líderes e não como pessoas, como se todas as pessoas fossem um número a ser identificado. E a gente acabou se afastando do que é de verdade, sabe? Eu, até um tempo atrás, eu estava focando em música, só que isso daí estava dividindo a minha pessoa, sabe? Eu não sei o que era para fazer de fato, eu estava muito confuso. Então, eu vi um tutorial de como fazer site, eu comecei por esse lado. Eu estou estudando um pouco sobre como mexer com HTML, como mexer com CSS, para resolver problemas da empresa que eu trabalho, para tentar aplicar de uma outra forma também.
Estou sentindo que eu estou sendo chamado para terminar ciclos familiares, sabe? Ciclos que envolvem interdependência emocional. Então, vai ser um desafio para mim, de toda forma. Eu não sei como que isso vai se resolver, mas eu sinto que eu estou caminhando aos poucos. Para quem não tem um contexto, né? Antigamente. Pode falar, beleza? Só porque tá falhando um pouquinho aqui, não sei se para o pessoal estava falhando a sua voz, mas eu entendi o seguinte, que você agora está numa fase de encerramento de ciclos. Esse é um ano do movimento, como você falou, é um ano da ação, então é bom que você esteja fluindo e dando passos a mais. Você está no corporativo, então você tem um papel ali, a gente sempre tem que observar, né? Se a gente está num lugar por apego, por medo do novo, medo de tomar de dar um passo à frente, ou se ainda tem algum aprendizado naquele local. E eu vejo que você também está caminhando passo a passo na parte da música, né? Esse talento que você tem. E que você não falou tanto, mas que eu consigo sentir, desde a primeira conversa que a gente teve, que você tem um chamado mais profundo, e que aí eu, inclusive, consigo até enxergar uma comunidade, porque suas letras, o que você expressa através da sua música é muito profundo, é muito real. É muita essência através do que você faz. Então, eu vejo que você está no caminho, sabe? E esse espaço aqui é um espaço justamente para que você possa também te tirar alguma dúvida. Então, se depois você tiver alguma dúvida, para perguntar para o Herbert, para o Matheus, para quê? Para você dar um passo a mais no seu propósito, já vai fazer toda a diferença. E eu falo isso porque a gente já conversou em alguns momentos que muitas vezes a gente se trava, e a gente se trava pelas resistências e os medos que a gente tem. Eu sou prova viva disso, o Matheus era uma das pessoas que ao longo do período que eu mais estava travada, falava para mim, Tereza, movimento, Tetê, movimento, e eu travava. E era uma sabotagem muito sutil, muitas vezes. Agora, com a consciência que eu tenho, eu consigo perceber isso. Então, eu fico feliz que você esteja caminhando. Você gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal, ou eu posso passar aqui a palavra para o Herbert? Então, Tereza, eu sinto que você falou que é uma questão de medo, é uma questão de aprendizado, sabe? Eu sinto que foi mais uma questão de aceitação, porque eu não sei se era uma autossabotagem, alguma coisa desse sentido, mas quando eu falava, não, eu vou largar, eu tinha aquele sentimento. Eu tenho alguma coisa para aprender ainda, sabe? E aí eu ficava pensando que, não, eu não tenho nada para aprender, eu quero sair daqui e tal. Até que eu comecei a pensar, poxa, eles precisam de mim e confiaram em mim de muita forma diferente, sabe? Como que eu posso ajudar isso? Porque sabe quando você sente que uma empresa, ela simplesmente ela não tem a visão sobre como que ela pode tornar melhor a vida da pessoa que ela está. Ela não conhece o cliente, sabe? Às vezes ela sabe, eu atendo cliente YZ. No meu caso, a empresa que eu trabalho, ela fornece serviços de publicação oficial e capacitação para servidores públicos. E quando eu perguntava, mas o que tem de diferente? A gente tem suporte por 30 dias, os nossos professores são bons. Mas quando eu perguntava sobre como que é, como que é o calendário de cursos, como que é o conteúdo programático, o que que a gente muda na vida das pessoas, como ajudar aí, sabe? E daí que a gente está fazendo tudo isso? Para que a gente está fazendo tudo isso? Não tinha uma resposta concreta. E aí eu decidi abraçar essa missão para mim, sozinho, como representante de marketing de uma empresa e tentando entender como que é a visão do comercial, que precisa de comissão, que precisa vender,
como que é o funcionamento de uma empresa e começar a entender a multidimensionalidade de uma empresa, de fato. E não simplesmente ver como se eu estivesse em um mundo 2D operacional. Isso muda muito a vida. Oi. Entendi. Tá, eu agradeço por você compartilhar um pouco. Eu vou passar a palavra aqui para o Herbert, mas na minha percepção, dentro do que você falou, eu vejo duas coisas, tá? Eu vejo aí que você está ainda entre dois mundos, e você tem o seu porquê, então é o mundo do CLT, onde você assumiu mais responsabilidades de liderança, e apesar dos desafios que você tem, eu vejo que você está tendo a oportunidade de desenvolver essas habilidades interpessoais e que isso, inclusive, vai te ajudar na hora que você tiver numa liderança de uma comunidade dentro do seu negócio. Então, eu vejo como uma oportunidade. E o outro ponto é você ter essa percepção de quando é hora de fazer as mudanças e, ao mesmo tempo, você se auto-observar para não ir para esses pontos da sabotagem, do medo, da trava, por quê? Devido às próprias questões. E aí, Herbert, eu passo a palavra para você, já até pegando um gancho também com a fala do Lucas, em relação à estrutura e desafios. Na sua vivência, né, trabalhando na gestão de comunidades e também agora com a sua própria comunidade que, né, está crescendo cada vez mais, o que você percebeu que são os maiores desafios dos empresários quando estão criando uma comunidade? Geralmente se travam mais nessa questão prática, que envolve realmente gestão, estruturação, ou você percebe que os empresários se travam nessa parte interna, de sabotagens, de medos, de vulnerabilidade? Qual que é a sua visão? E o que você pode nos dar aqui como uma orientação, né? Porque nós estamos começando, então a gente também tem os nossos pontos a aprender e a observar, né? Quando se isso vir a acontecer com a gente. Acho que um pouco dos dois. O medo e a insegurança, ele é geral, ele é social, ele é humano. Tá todo mundo com medo, imagina só. A gente sempre viveu de CLT, agora não. Imagina só você sair completamente do que a gente aprendeu como sociedade e você abrir um negócio seu. Ah, como assim, né? Como assim? Mas será que eu vou dar conta? A mente, ela fala pra gente tudo que a gente, né? A gente pode acreditar, ela sabe. Então, isso, o medo e a insegurança de dar conta. Na hora que as pessoas começam a chegar, eu também desenvolvo produtos para profissionais do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, e você pode construir o melhor produto, mas se você não sustenta energeticamente aquele campo, você não consegue. É muito claro isso. Teve uma época que eu vivi só de mentoria. Quando eu estava com a energia lá embaixo, eu simplesmente não vendia, gente. As pessoas percebem, a vibração, ela fala. Então, o medo e a insegurança é um dos pilares que trava bastante gente, só que com um empurrãozinho todo mundo vai. Todo mundo vai. E o outro é a parte de gestão, principalmente de comunidade. O que eu vejo hoje reduziu bastante, mas assim, o que eu via de empresários, de especialistas, de todo mundo falando, gerir uma comunidade dá muito trabalho. Sim, se você pegar uma cacetada muito complexa. Qual que é a base? Você falar com o seu cliente assim do jeito que a gente está fazendo, gente. Você pegar uma transcrição de uma call, jogar no GPT e pedir para ele trazer ferramentas para você entregar. Isso é um trabalho personalizado. Isso gera valor. E a gente andando, a comunidade ela é viva. Você faz um planejamento claro, você pode ter uma projeção, mas assim, semana que vem pode dar errado, pode vir uma gestão de crise muito grande, onde o seu nome vai embora, ou a galera começa a ir embora. Então, é uma coisa viva que a gente tem que simplificar o máximo possível. Eu falei um pouco antes, gente, isso aqui é parafernália digital. Ele serve para a gente entregar aquilo que o nosso coração veio falar. E aí não pode ter medo, claro, medo é um mecanismo de defesa, mas assim, vai. Ai, travei na hora de falar. Fale mais, fale 3, fale 4, na quinta você vai falar melhor.
Mas você tem que ir mapeando os seus passos. Se você não acreditar que 100 mil reais existe no seu universo ele não existe. Isso é mecânica quântica, né? E hoje, a gente chegou num patamar, o Luke trouxe um pouco do ano de Marte, mas fora isso, a gente está vivendo um ano onde esse posicionamento, ele aconteceu em 1961. Não tem ninguém mais vivo que viveu esse tempo. O que é isso? O início de uma nova era, é a nova Terra. É isso aqui que a gente está fazendo. A Tereza está com um desafio. Tereza, vamos conversar. Pronto, avança. Matheus, Danúbia, Luke, Rogério, todo mundo. A vida ela é feita de comunidade. Nós, quanto humanos, a gente aprendeu assim. A gente só desaprendeu com tanto de coisa que chega. Tanto de coisa que chega. E o pilar mais importante de tudo isso é a presença. Se a gente não ficar quieto, se a gente não entender, esse silêncio. As comunidades não param, gente. Imagina só, Tereza, vai responder! Tereza, olha o que aconteceu! Matheus, faz o planejamento! Olha lá o que a Luna falou! Não vai! Quando você pega eu participo de várias comunidades, gestores de comunidade, e existe, é tudo muito necessário para metrificar, babababa. Sim, eu não estou desconsiderando isso. Mas, assim, gente, para. Ai, 100 aulas para você assistir. Quem que vai querer assistir 100 aulas? Quando você fala de 100 aulas, você já quer, sei lá, dar uma volta na natureza, tomar uma cerveja, eu não sei. Entendeu? Menos ficar sentado assistindo 100 aulas. Então, gente, a gente tem que ver o que é realmente relevante passar. Do jeito que o Matheus estava falando, só complemento. E isso tudo que você trouxe, Matheus, é o que a palavra educação representa para mim. Porque isso que a gente está aprendendo na prática é o que a humanidade precisa. Aprender sobre si. É você entendendo o comportamento, uma forma de pensar, que você precisa maturar. O Luke trouxe essa questão do trabalho CLT dele. Só aprenda e permita. Às vezes não é o tempo mesmo. Às vezes a gente tem que maturar uma dor com a gente para que a gente avance. E onde a gente sintetiza tudo isso? Aqui e agora. Isso é um trabalho de uma comunidade. Você entender o que a pessoa que faz parte da sua comunidade precisa, se você pode entregar, se você consegue entregar, não consigo entregar. Eu não sei esse assunto. A Tereza sabe. Tereza, você quer vir participar da minha comunidade para trazer uma aula? Comunidade é sobre isso. Não é sobre aquela complexibilidade toda. Aquilo são funções que vão alimentar métricas e métricas e métricas. Gente, eu faço uma gestão de uma comunidade tão grande, assim, não tem nem quem olha aquele monte de métrica. Porque é menos. É o formulário de onboarding, na hora que as pessoas chegam, aí eu conheço a Danúbia, eu conheço o Matheus, eu conheço o Luke, conheço a Tereza, o Rogério, vou fazer um onboarding, falar com ela, ver o que ela tem ali para que ela precisa, ver o que eu posso ajudar, integrar ela no grupo e ver como aquilo funciona. Dentro disso aqui, gente, o que vocês querem? Isso. Um objetivo claro, uma meta clara, que parte sempre de nós. A gente pode ter os mesmos valores, mas o meu objetivo pode ser diferente do objetivo do Matheus. Entende? Mas todo o processo, ele vem da nossa presença. Ele vem daquilo que a gente tem dentro do coração. E respondendo essa pergunta, o que mais trava as pessoas é o medo de olhar para si, em primeiro lugar. Antes de pensar como vai dar conta, eu preciso ter alguém que me ajude a fazer isso. Pega a sua agenda de pessoas que já compraram de você, daquelas pessoas que chegam para você num barzinho e falam, Matheus, eu tô com uma dor aqui, o que você acha que eu posso fazer aqui nessa situação? Fique quieto. Veja só, isso é um baú de ouro, porque isso é a criação de conteúdo, isso é a forma de você investir num anúncio para atrair pessoas e maturar essas pessoas. A gente está cheio de curso, gente. A gente está cheio de curso, cheio de metodologia. Quantas pessoas rodam na sua timeline ali falando que vão te ajudar de alguma forma? Você pode comprar, mas você antes tem que acreditar. E isso é um dever humano, de acreditar em si. Se a gente não acredita, aquilo não existe. Então, Tereza,
insegurança e o medo, que a gente tem que alquimizar isso para autoconfiança. O testar, o se jogar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. E entender que os processos não têm 7 cabeças. Ele só tem esse momento. Não adianta eu fazer uma lista de 15... eu vou construir a comunidade, eu vou ter que escolher uma plataforma, eu vou ter que montar uma programação, e agora? O que você tem que fazer agora? Fazer uma lista de pessoas para conversar com elas. Com escutativa, com presença. A presença é a base do mundo hoje. A gente tem um mundo hiperconectado, gente. Se eu entrar, vou pesquisar sobre comunidade, cada um vai me falar uma coisa. E se eu não tiver sustento próprio, eu vou me envolver nesse mundo de coisas e vou achar que eu estou fazendo errado, e vou achar que a referência aquela é melhor, e que eu errei aqui, aí eu vou largar um projeto no meio, aí eu vou fazer outro. Eu falei com a Tereza, no dia que eu conheci, que tem um processo de 3 anos para a gente maturar, para a gente se conhecer, para a gente se autoconhecer, para a gente explorar ambientes. O que eu fiz de produto e deixei na metade, ou o que eu fiz de produto pronto e não fiz nada com eles, não está escrito. Quem nunca? Quem nunca? Percebe que isso é humano? Então, os desafios, querendo ou não, eles são iguais. Dentro das comunidades que eu gerencio, eu sempre tenho um encontro de conexão com todos os alunos, com todos os clientes, por mais que eu não seja especialista da comunidade. O especialista, ele traz o conteúdo que ele tem que trazer, só que eu ajudo os alunos a sustentarem a mentalidade deles. E eu trabalho numa comunidade de beleza, da área da beleza. As pessoas choram, porque todo mundo passa por isso. Eu quero viver de internet. Você precisa entender o que você gosta de fazer, o que você faz, primeiro, antes de pensar, porque isso daqui só vai servir para a gente comunicar. E vamos perder emprego, vamos fazer isso. Isso é a nova terra. A gente desenvolver isso aqui, ó. E isso aqui, ó. É só isso daqui que vai conectar a gente com alguma coisa mais alta. Porque se a gente ficar rodando aqui atrás do nosso rabo, gente, a gente vai se enrolar cada vez mais. Então são essas duas coisas, Tereza. Agradeço, até anotei aqui, porque nós que estamos começando, né, eu estou começando, Danúbia, André, sempre vem uns sabotadores aí, então agora a gente já fica mais atento, né? E quando vir, vamos ultrapassar essa barreira. Matheus, eu gostaria de saber se você tem alguma complementação em relação ao que o Herbert falou, dentro da sua perspectiva, e eu gostaria que você falasse um pouco da sua visão, porque aqui a gente tem empresários de nichos diferentes, e de momentos de vida diferentes. Então, já tem aqueles que já estão no empreendedorismo há um tempo, tem quem está começando no propósito agora, tem o Luke que está ali no CLT, tem você que fez uma transição, vamos dizer que já tem mais de um ano, né? 2 anos, não foi que você saiu do CLT? 2 ou 1 ano. Mas fez isso, 2, mas você também viveu essa transição total, de repente, para o empreendedorismo. O que você pensa sobre isso nessa perspectiva de comunidade, também de desafios que a gente vai superando, sejam internos e externos? Não, show de bola, Herbert, 100% de acordo. Inclusive, pessoal, o que eu fiz? O que a gente fez aqui? Criamos um grupo no WhatsApp. Pesquisamos, sim, várias plataformas. Várias. Todos os cursos, de todas as formas. IA que cria sua plataforma na hora. Tudo. Só que a gente foi para o WhatsApp. Só que no WhatsApp tem a comunidade lá, a gente não se habituou muito. Era só um grupo mesmo com as pessoas. E quantos grupos vocês possuem que podem ser talvez monetizados ou que podem vir a ser grupos estratégicos para dar esse salto? Só que aí as coisas vão mudando, né, Herbert? Então eu começo uma comunidade com 1, 2, 3, 10, 20 membros. E aí aquele ambiente pode ser que fique limitado para você fazer aquilo que precise. Aí, mais uma vez, o que você vai fazer? Vai procurar as plataformas, né?
N valores. Aí a gente esquece, é muito louco, a gente esquece do simples mesmo, que é o, né, aqui e aqui, tipo, simples. E tem outra plataforma que todo mundo, algumas pessoas usam, outras só têm ele instalado, muitos ainda nem conhecem, que é o Telegram. Meu, Telegram gratuito. Dá para você ter uma proteção gigantesca para ninguém tirar print, divulgar seus conteúdos, divulgar conversas dos membros. Dá para você criar abas. No nosso caso aqui, a gente tem a aba onde as pessoas colocam as perguntas, a aba de troca, a aba de aviso, a aba onde a gente vai colocar os protocolos. Então, tem umas 10 abas lá já. É lógico que é um jeito diferente, mas aí é que para mim está a questão, TT. O jeito diferente que conecta com o que o Luke falou, né? Eu vou pesquisando, pesquisando. Quando você meio que assim para de pesquisar, ou seja, para de buscar, você encontra. E você encontra em você, tá aqui, olha, o Ebert já deu a letra. Aí você vira e fala, meu, não preciso de pagar nada, vou fazer gratuito mesmo. Vocês já pararam para pensar, aí agora é para parar mesmo, o quanto de grana que a gente gasta sem necessidade? Então, as comunidades é aquilo que está aqui dentro. Se você, que não é só comunidade, né? É o empreendedorismo como um todo, o empresariado, o corpo de negócios é assim. Você faz negócio porque cura aqui. Herbert falou outra coisa fantástica, que é, se você está mal, não está sustentando uma energia legal, você não vai vender. E é exatamente isso. Só que às vezes a gente bota dois pesos e duas medidas, porque quando você está no CLT, você vai mal, você não produz. Só que você é demitido. Vai ficar sem dinheiro do mesmo jeito. Ou seja, não importa os meios, as vias. Se tua energia está baixa, se não tem um autoconhecimento, se não foca no aqui e aqui, não importa onde é que você estiver. Seja CLT, seja em uma associação, em uma ONG, vai dar ruim. Então, tudo é sobre transbordar. E as pessoas que estão lá no movimento, por exemplo, até fazendo agora um complemento no que foi dito. A maioria do Movimentos Club, pessoal, que é a nossa comunidade, são empresários e empreendedores ali. Tem um ou dois que é CLT, mas todos eles têm uma expertise. Então, a comunidade, eu penso que a comunidade é igual à nossa casa. Não é só um ambiente agradável, não é só um lugar acolhedor. É um lugar que, quando você for morrer, vai ficar. Morreu, o corpo foi, o espírito foi vagar por aí e a casa ficou. Quem vai ficar na casa? Você conhece? Muito provavelmente não. Pode ser a família, mas daí a família vende para fazer uma grana. Então eu penso que a comunidade, para ela ter um caráter de longevidade, ela tem que ser autossuficiente, ela tem que ser autogerida. Como? Trazendo para os membros a oportunidade de serem protagonistas. Então lá eu coloquei uma aba que é aula dos alunos. O que é aula dos alunos? Fechou um combo de aulas que a gente dá aqui todas as semanas, os alunos vão e colocam o quê? O que eles entenderam, o que fez sentido para eles, o que transformou na vida deles, e o que eles iriam sugerir para que outras pessoas fizessem. Aí muita gente não grava, porque eu tenho medo, tenho receio. Pessoas que têm negócio, que têm empresa, alguns são até terapeutas, trabalham ajudando outras pessoas, não gravam. E aí eu trouxe a reflexão, gente, isso aqui não é para agradar o Matheus ou a Andressa, não é para deixar a gente feliz que vocês estão participando da comunidade. Acontece que hoje a gente tem cerca de 30 membros. No final do ano a gente vai ter 900 mil membros. Essas pessoas não vão ter acesso às aulas, porque elas ficam apenas uma semana, mas vão ter acesso aos vídeos que vocês gravaram. E aí elas vão se identificar com aquilo que o Herbert falou, vai identificar com a frequência, vai identificar com o ser que está ali falando, não o que está sendo falado. O que está sendo falado vai ser escutado, vai ser ouvido, né, vamos dizer assim, uma segunda vez. Assim, nossa, adorei a Tereza aqui. Que mulher, olha o jeito que ela fala, sensacional. Mas deixa eu entender o que ela quis dizer com isso. Ah, então a Tereza falou assim, Tereza, o que você faz da vida? Porque, meu, me identifiquei super com o que você falou. Ah, eu tenho uma comunidade ativa, eu tenho um local onde eu preparo os profissionais para viverem as suas transições, para trazer esse que consciencial para tomada de decisão, para desenvolvimento do seu negócio.
Ó, eu tô começando meu negócio agora, quero fazer alguma coisa com você também. Então, assim, e essas pessoas que vão evoluindo dentro da comunidade, não evoluindo a comunidade, mas se evoluindo lá dentro, automaticamente elas podem ser, já, na verdade, assim, não tem nem outro caminho. Elas vão ser chamadas a compartilhar o conhecimento delas ali dentro, em aulas mesmo. E aí, por exemplo, as pessoas que entrarem pela divulgação dela, pela rede dela, ela ganha não só uma notoriedade ali, mas ela ganha um benefício financeiro para isso. Como que isso é possível? Quando você faz esse estudo do que você está investindo hoje, se é realmente investimento ou se está jogando dinheiro fora. Porque quando vai para essas buscas, pesquisas, eu tenho que estar sempre na melhor performance, com as melhores coisas, igual eu tô aqui, eu posso comprar uma luminária muito linda aqui, uma luz cênica, sei lá, mas eu vou onerar o meu trabalho hoje, a minha atividade hoje, e eu não vou conseguir gerar valor porque eu vou ficar preocupado com aquilo que eu estou precisando de investir, aquilo que eu preciso de pagar, e deixo de gerar. Então, aqui, hoje, quem está vendo os conteúdos são pessoas próximas, pessoas que já fizeram algo com a gente. E olha, mesmo não sendo, que se foda o perfil, né? Que se foda a estrutura. Porque se você está conectado aqui, vem as pessoas que precisam vir. Aí é muito engraçado que aí a pessoa vira e fala: Mas menino, sonhei com vocês. Nossa, sonhei com você essa semana, você tá aqui me ligando, né, TT? Nossa, mas eu estava sentindo de enviar uma mensagem para MM. Ah, você mandou uma mensagem. Porque é isso que o Ebert falou. Essa nova terra, gente, é telepatia pura. Como assim, Matheus? Telepatia? Sim, telepatia. Pensou, é mais rápido que o iFood, mais rápido que a Amazon, Mercado Livre. Pensou, instantaneamente chegou. Quem está preparado para viver isso? Quem está se desidentificando desses personagens, dessa correria. Então, muita gente vem para o Movimente inicialmente pela cópia do movimento, performance, vamos resolver o que tem que resolver. Aí chega lá, ganha um banho de quê? De insignificância, de ignorância. Aí fala assim, mas como assim você está falando isso? Eu estou falando isso, porque o Mateus vive assim, agora você pega isso e coloca para a tua realidade. Aí tem gente que vai falar dos pais, mães, crianças, filhos, amigos, sócios. E, parafraseando o Herbert e a Teresa, que falou no início, é tudo a mesma coisa. Um negócio, uma empresa grande, uma empresa pequena. Uma comunidade grande, uma comunidade pequena. Vai ter as pessoas, os problemas das pessoas, as situações. Aí, assim, o Herbert falou, só 10 clientes. Meu, 10 clientes. Não sei quanto que é o custo da comunidade, mas existem 12 meses e 4 estações do ano. Isso minimamente, cada estação do ano é uma necessidade. O corpo vive uma influência astral, uma influência do meio ambiente, né, das estações. E no inverno, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai ficar com pouca energia. Então, ali a sua comunidade pode ter um desdobramento, um outro produto para ajudar essas pessoas naquele ambiente. Eu estou trazendo isso porque a gente tem a IU Development, que é a nossa marca, nosso grupo. A Ayu é ciência da vida, né, no hinduísmo, lá nos Vedas, no sânscrito. Então a gente trabalha a ciência da vida aqui. Como? Desdobrando a ciência da vida em todos os pilares que ela se encontra. Então a gente tem produtos que vêm antes até mesmo da comunidade. Um produto que as pessoas falam low ticket, mas é um produto de entrada, um produto que vai trazer o perfil da pessoa à tona. Vai fazer você se conectar com ela. E às vezes você vai cobrar R$ 100, R$ 500 no produto, vai falar assim, nossa, mas é muito barato. Assim. Cobra 100 aqui agora, mas quando você se conectar com a essência da outra pessoa, você vende um produto de 20 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, porque você sabe que é o que ela está precisando, que é o que o Herbert falou. Você conhece, aí a pessoa consegue sustentar o movimento dentro da comunidade, porque ela aplica, porque ela tem recurso. O recurso vem da onde? Vem da própria comunidade, vem dos parceiros. Então, aqui o Movimento Ciclano, para vocês terem ideia, é a nossa base mesmo. É ali que a gente forma os clientes para os nossos próximos produtos.
né, para quem quer se desenvolver, por exemplo, profissionalmente, fazer transição de carreira, a gente tem um alinhamento existencial. Para quem quer se conhecer num nível bem mais profundo. Para quem já tem uma empresa, já fatura um pouco a mais, já se transformou, tem o CAC, que é o nosso ciclo da alta consciência. Então, se eu pego ali o movimento ciclano, que são as pessoas se desenvolvendo o seu negócio, eu não vou vender para o CAC, que é o círculo. E aí eu não vou faturar. Aí eu vou fechar minha cara e vou procurar clientes. Sendo que tem uma pessoa que bateu na tua porta, que você pode ajudar a formar a conexão dela com a essência dela. E aí você não olha mais por um lead. Hoje eles falam do LTV, né? Mas você olha pela comunidade, ou seja, pela interação que você vai ter com aquela pessoa, não só naquele momento. Pensa naquele momento agora, daqui a 5 anos. E aí poucas pessoas perguntam para os seus clientes, o que você quer ser daqui a X anos? O que você quer resolver hoje? Você quer resolver hoje por quê? Ah, porque lá na frente eu quero ter minha família. Então, vamos pegar na sua mão e vamos fazer você ter vamos te ajudar, né? Vamos proporcionar ambientes para que você crie essa sua realidade. E não faça aquilo que para mim é o pior dos mundos no digital. Faça isso, porque tem que ser assim. E aí a pessoa fala assim, ó, você não pode xingar ninguém, tem que ser não violência, ahimsa, não violência. Mas eu não posso xingar. Não, não pode xingar. Mas não pode xingar. Ahimsa, não violência. Aí o que você faz? Você doutrina a pessoa. Ela nunca vai te xingar, ela nunca vai te questionar, e você vai fazer o que quiser com ela. Leia-se isso não só uma comunidade, como governo, como empresas, em qualquer lugar, família, relacionamentos. Então a gente quebra esse padrão de criar padrões que não vão elevar. Porque daqui a pouco não vai ter nem corpo para elevar, né? Vai ser só a alma que já vai estar expandida mesmo. É isso. Muito bom, Matheus. Mais profundidade através dos seus exemplos reais e também da sua percepção na experimentação que você está tendo. E com resultados, né, nós também estamos falando aqui dos resultados que gera uma comunidade. Né? Nós também estamos falando sobre vendas. Então, eu consegui extrair vários pontos, até para o meu próprio crescimento aqui dentro dessa perspectiva de comunidade. Pessoal, a gente já está chegando praticamente ao fim. Antes de eu passar a palavra para eles falarem um pouco né, qual que é o trabalho que eles prestam, quem quiser conhecer mais, eu gostaria de abrir para mais uma última pergunta, e eu queria saber, Danúbia, se você e o André, nessa perspectiva, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, porque eu vejo que vocês também estão nesse mesmo patamar que eu, fazendo alguns movimentos ali no canal de vocês, estou percebendo muito propósito, muito alinhamento entre vocês, e quando é o casal, né, também tem que ter esse alinhamento, porque a audiência, o público, tem que entender a lógica ali, né? Cada um vai expressar a sua essência, mas tem um fluir onde as pessoas entendem. Vocês estão tendo algum desafio? Estão pensando em alguma perspectiva? Aproveita esse momento aqui que vocês estão com duas pessoas com muito conhecimento. Bom, boa noite, pessoal. Prazer falar com todos. Meu nome é André. A gente teve a oportunidade, né, na RCN passada, expor o nosso trabalho, mas eu tenho uma pergunta para o Matheus, né? Porque eu me identifiquei muito com ele, porque nós viemos aqui agora para uma área da saúde, só que minha formação, eu sou radialista, sou técnico eletrônica, radialista, e trabalhei muitos anos com telecomunicações, tecnologia, né? E quando eu encontrei o meu propósito, foi através de um acidente, né? E acabei aprendendo muito sobre autocura, também aprofundei muito sobre conhecimento de Ayurveda, de técnicas milenares chinesas, né? De cura relacionado
a mentalidade, né? Aprofundar bastante em relação à mentalidade. Então assim, depois desse desenvolvimento, a gente criou essa mentoria de saúde. E é um desafio para nós hoje, nós não sermos da área da saúde, só que assim, a gente pratica na nossa vida. Então, o que a gente faz de mentoria é o que a gente pratica. Então, assim, são vários anos, né? Então, nós temos Estudo também, estudo, né? né? Além de praticar, a gente estudou para poder praticar na gente. Exato, nós estudamos e praticamos e colhemos os frutos e os né? resultados, né? E isso que a gente quer passar para as pessoas. Mas a minha dúvida é relacionada a isso. Você, como veio da engenharia também, trabalhou muitos anos de CLT e agora também a gente vê aí uma similaridade com o que a gente trabalha também, né, com essa questão de saúde. As pessoas, assim, não questionaram em relação à sua formação, porque isso é uma coisa da nossa cabeça, ou porque algumas pessoas acabam perguntando, mas vocês são da área da saúde, né? A gente fala, não, nós não somos, mas praticamos e temos esse resultado. A gente está com essa dificuldade porque estamos bem no início, a gente ainda não tem pessoas transformadas ainda com os nossos métodos. A gente sabe que esse método é validado, inclusive eu fiz uma pós-graduação relacionada à super saúde e longevidade saudável, né? Inclusive foi com um médico, né? E assim, hoje assim, eu sou formado como um profissional de saúde, não um profissional da saúde, né? Tem um diploma reconhecido pelo MEC, só que assim, não tem ninguém transformado. As pessoas que eu conheço que tiveram a transformação fomos nós mesmos e as pessoas que estão relacionadas a esse curso que eu acabei fazendo, essa pós-graduação, que são vários, até com cura de doenças, de diabetes, pressão alta, até câncer, para você ter uma ideia, né? Pessoas que estavam totalmente debilitadas voltaram a andar, a correr, fazer atividade física. Então, assim, é um protocolo muito poderoso, só que a gente tem essa questão, né, de autoridade, vamos se dizer, né? Então, como construir essa autoridade, né? Essa seria a dúvida. Não sei se eu fui muito claro. Na verdade, eu sinto que isso é uma coisa mais nossa, ainda que é o que o Ebert falou. É uma crença interna nossa, porque, na verdade, essa questão de perguntar se nós somos profissionais da saúde, a gente nunca recebeu essa pergunta. Mas é uma coisa que a gente tem muito forte na gente, é uma crença, eu acredito que seja mais uma crença. Mas a pergunta do André é válida, como você veio de uma área que não é da saúde, como que você fez, né, para poder ter essa autoridade, superar esse desafio também? Toda aula a gente pergunta se pode ir profundo, porque às vezes as pessoas não querem. Pode ir profundo? Pode sim. Ó, você já trouxe a resposta na sua própria fala, que minha noiva, ela é minha parceira, que ela sempre fala. É legal ver a dissertação, né, quando a pessoa vem e fala mesmo, porque na própria fala a gente já encontra os padrões e as respostas. Então, assim, é porque não tem ainda ninguém transformado, mas a gente já se transformou, né, mas ainda não tem ninguém transformado. Não, mas tem o pessoal do curso que já se transformou, mas assim, não tem ninguém transformado. Então, assim, o ponto principal aqui é entender o que é essa transformação para vocês. Porque vocês fizeram um curso, se transformaram e conhecem pessoas que já se transformaram também. Então, equalizar ali o que é essa transformação. Por que eu falo isso? A transformação, seja qual for, vai acontecer com ou sem diploma. Tem uma história que eu gosto de contar que é o seguinte. Existe o médico, né? Médico, cirurgião, vai lá, abre o peito da pessoa, faz uma cirurgia no coração, abre a cabeça, cirurgia na cabeça, abre o corpo inteiro, faz cirurgia no corpo inteiro e resolve o problema, né? Não tem esse médico? Mas Sim. tem também aquele curandeiro, rezeiro, pembeiro, seja qual for a religião, que ele pensa na pessoa e cura a pessoa. Como? Sim. Se ele é um instrumento divino, se é ele, se é um espírito que está ali incorporado, eu não sei. Acontece que tem. Então, Deus já mostrou para gente que existe o quê? Não existe uma lógica muito bem descrita sobre o que é transformação e sobre quem tem o poder de curar.
Aí, trazendo a minha história, quando eu me tornei protagonista da minha história, quando eu assumi aquilo que eu vivi, aí as coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, você é sua própria vitrine, né? E não é sobre ter um rosto bonito, ser bem cuidado, não. Você é sua própria vitrine porque você viveu a sua vida. E você carrega consigo as marcas dessa vida. E essas marcas podem não, vão ser similares a de diversas outras pessoas. 8 bilhões de pessoas nesse mundo, nesse planeta. Então, mais uma vez é aquilo. Eu estou procurando qual transformação? Aí eu mudo a perspectiva de procurar a transformação para encontrar a transformação que eu tive em mim e que eu posso transbordar no outro. É claro que, como eu também não sou médico, eu não vou indicar para a pessoa, falar assim, olha, você tem que fazer dessa e dessa forma. Eu vou compartilhar aquilo que eu fiz para mim e deu resultado para mim. Sabe, é lógico que é muito complexo a área da saúde, né? Falar para a pessoa parar de tomar um remédio, fazer uma prática que seja ancestral, enfim, fitoterápico. Mas existe aquilo que você fez e deu certo para você, como todas as outras coisas, todos os outros métodos. E aí, o que deu certo para mim não foi replicar um método. Inclusive, foi palco de várias discussões internas nossas aqui, para entender como se posicionar. A gente não replica um método que deu certo para todo mundo. Através do método, que é o que o Ebert falou lá, olha, eu vou acessar a essência da pessoa, o que ela quer da vida dela, e eu vou dar para ela a ferramenta para ela resolver aquela questão. Sabe? Então, assim, e hoje, igual eu falei com vocês, eu nem falo que eu sou engenheiro, assim, tal, eu falo que eu sou herdeiro divino e peregrino do espaço, porque aí eu não tenho endereço e também não sou desse mundo. E Jesus já falava assim, então ele me resguarda, né? E aí as pessoas que querem estar juntos, vão estar juntos, sim, e eu, né, vou me delongar um pouco aqui, só para falar da crioterapia, por exemplo. Eu conduzo experiências na banheira de gelo, né, na água gelada. E eu passei por diversas experiências. Fui o quê? Para performance, que eu tinha que fazer um recover na beira de gelo. Recovery, né? Tem que entrar lá para recuperar meu corpo, porque está muito desgastado, eu tenho que treinar mais. Bebi barro porque você não trata a máquina, né? Você não cuida da máquina. Você acha formas de meter mais pressão na máquina sem ela suportar aquela pressão. Depois eu fui para força, para virilidade, né? Eu consigo, aí eu vou para água 0 grau, a 1 grau. E venço a água lá dentro. Consegui vencer na água aqui, consegui ficar 3 minutos, X minutos. Eu tô travando meu corpo mais ainda, enrijecendo meu corpo mais ainda. Até eu encontrar a minha versão da banheira de gelo, da água gelada, que é uma imersão. Aqui você tira todas as amarras, todas as travas, libera toda a tensão e se forma e se transforma em água. E o Jet Li tá aí para dar respaldo também. Seja água, my friend. Então, existe uma metodologia que todos usam, mas eu trago a minha visão, a minha vivência e experiência sobre ela e como ela me transformou. Então, né, por exemplo, na crioterapia, né, nessa imersão que eu faço, a água não está 0 grau, ela não precisa estar tão gelada, a pessoa não precisa de ficar tanto tempo. Os 10 segundos que uma pessoa aguenta ficar, às vezes é a mesma proporção de 15 minutos que o outro ficou. Outros ficam, né? Então, ali não tem quem vence, não tem performance, não tem força, ali tem entrega. Entregou, se entregou, tirou a pressão, tirou a tensão, resolveu. Vem, cara. O que tem que ser trabalhado para a cura, vem. Porque a cura não acontece só no físico. Tem o físico, tem o sutil. A gente tem aqui o corpo grosso, o corpo causal, o corpo sutil, corpo não sei o quê. Eles vão, vários outros corpos que vão sendo colocados no meio. Todos eles falam que, olha, você pode tomar um remédio e remediar, mas não vai curar. Exato. Então, enfim, né? Aí é isso, cara. Seja aquilo que você foi quando viveu essa situação e leve isso para as pessoas. Vai chegar. Quem precisa do teu trabalho vai chegar. Sim, é estar conectado com o todo, né? E acreditar. Mas é essa questão, às vezes a nossa própria crença que acaba barrando
Porque é aquela coisa, se a gente às vezes não acredita que... Ou aquela coisa fica, mas será que alguém vai processar porque você não é médico e fala que cura, entendeu? Essas coisas. Então fica muito isso. Então é trabalhar mais esse mental para poder tirar toda essa barreira, esses sabotadores, e aí quando a energia certa vier, aí começa a atrair as pessoas certas que vão precisar e vão se conectar com a gente e vai ter a cura necessária que precisa, né? E aqueles merecedores também, né? As pessoas têm que merecer também, porque para curar, todo mundo quer a pílula mágica, né? Como você mesmo disse, vai, toma aquele remédio, só que, na verdade, só está amenizando os sintomas, não está curando nada, né? Emagrecimento, hoje em dia, tem Monjaro, tem essas coisas que, assim, as pessoas acabam ficando até mais doentes. Acabam emagrecendo, só que acabam ficando mais doente, né? Então, é isso. Mas legal, valeu pela resposta aí, vai ajudar bastante a gente. Vamos começar a trabalhar na mudança dessa mentalidade aí. Obrigada. Gratidão. Conte conosco. Achei bem interessante a pergunta que você fez, a resposta do Matheus na perspectiva dele, e eu quero só compartilhar a minha visão baseado na minha experiência. Eu também passei por esse momento de muita dificuldade de sair dos papéis que a gente construiu. Então, eu vejo você, através da sua pergunta, talvez ainda conectado com essas crenças e esses papéis que foram inseridos em você. E acaba atrapalhando, muitas vezes, da gente fazer o que tem que ser feito, se expressar de uma forma mais leve, mais autêntica, porque estamos presos nesses papéis. Eu, na minha jornada tive que trabalhar muitas crenças nesse aspecto. No início, deu um bug na minha cabeça quando eu entendi que dentro do meu propósito eu iria trabalhar com a espiritualidade, porque para mim, apesar de eu, Tereza, ser uma pessoa que sempre foi conectada com a espiritualidade, com a questão do nosso corpo energético, eu sempre tive muito dentro de mim de que isso é a minha espiritualidade, não vou entrar nesse mérito, porque eu respeito a todos, e espiritualidade está aqui e trabalho está aqui. Então, na hora que eu fui conduzida pela fonte para juntar uma coisa com a outra, deu um bug de crenças aqui, e o meu ego resistiu muito, 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 muito. Então, até eu conseguir trabalhar essas crenças, levou um tempo, porque eu não conseguia me expressar, eu travava. E agora, graças a Deus, eu já passei desse momento, eu estava travada em qual ponto? No ponto de que agora eu não mais me apresento como a Tereza, também que exerceu esse papel. É lógico que faz parte da minha jornada, faz parte da minha experiência e é relevante, conta, porque tudo faz parte, gente. Nada que a gente viveu na nossa vida é em vão. Pelo contrário, a espiritualidade ela é estratégica. Deus é estratégico. Vou até fazer uma live sobre isso lá. Um amigo meu falou, e é mesmo. Hoje eu consigo ver que a minha bagagem de mais de 10 anos de gestão de negócios foi estrategicamente conduzida pela fonte, porque agora não adianta a gente também levar só propósito, levar movimento, levar essência, se a gente não levar estratégia, a gente está no mundo físico, que as duas coisas se conectam, se complementam, só que não mais daquela forma tradicional como foi passado. Existem outras formas da gente ter resultado, da gente se conectar com as pessoas, de criar relacionamento, vendas, mas a gente tem que fazer o quê? Se despir desses papéis que a gente carrega e que muitas vezes nos trava, nos sabota. Eu, antes de passar aqui para a última palavra do Herbert, para ele também expressar a visão dele nesse sentido, porque eu acho muito interessante, são pessoas de diferentes vivências, que vêm de diferentes culturas, mas que se conectam através de certos pontos, e talvez o Herbert, né, que veio de uma outra cultura, tem até uma visão diferente da nossa. Mas antes, Matheus, eu gostaria de te agradecer
pela sua presença, pela sua fala. Foi você sempre sendo muito profundo, ao mesmo tempo muito didático, é um professor nato mesmo. E eu gostaria que você falasse rapidamente aqui sobre os serviços que vocês oferecem, sobre a comunidade, quem quiser conhecer mais, onde que te acha, quais são seus contatos, suas redes sociais, porque em algum nível, pessoas irão se conectar por frequência com você, com a Danúbia, com o Herbert, com o Luke, comigo. Então, aqui também é um momento onde eu abro essa oportunidade para um networking, onde vocês podem falar um pouco do trabalho e dos serviços que vocês oferecem. Bom, maravilha, TT. Brigadão, viu? Obrigado, gente. Recebo aí, né? A gente tem que receber os elogios e botar na mão de Deus lá, que ele que está regendo isso tudo, né? E assim, hoje o meu Instagram é até virar um hábito, e o da minha noiva é adsechere.oficial. Eu mando lá no grupo. Então, hoje, a gente não tem nenhuma estrutura de marketing e produtizável, vamos dizer assim. Então, a gente atua mais no orgânico e com as nossas referências ali próprias, com os clientes que a gente já atendeu. Então, sim, essa situação não vai ser para sempre, mas é porque é o que o Herbert falou, sustentar aquilo que já recebeu, aquilo que já foi. Então, a gente tem muito trabalho para fazer aqui dentro de casa. E se vir mais clientes sem as coisas estarem minimamente organizadas, não vai gerar uma experiência legal. Mas hoje a gente tem, dentro dessa hub, né, da IU, a gente tem um mapa existencial, que é essa porta de entrada, onde você acessa a sua essência, conecta com a sua essência. Enfim, eu não vou delongar muito falando sobre, depois eu mando específicos detalhes. A gente tem o Movimento-se Club para movimentar em direção à sua essência. A gente tem outro produto que é o alinhamento existencial, que vai fazer um rebuliço mesmo, vai olhar dentro todos os seus padrões, vai trazer à tona todos esses projetos que às vezes ficam abandonados e vocês acham que é por acaso, mas é o que a TT disse aí. É tudo estratégia do divino e vai trazer para vocês, de forma clara, uma estratégia mesmo, um conjunto de metas, objetivos, de formas para você ir atrás do seu objetivo e manifestar ele. E tem o CAC também, que é nosso círculo maior, vamos dizer assim, onde as pessoas já estão maturadas, já aprenderam a morrer e renascer todo dia. Então, é um trabalho que a gente faz de acompanhamento ali, junto com o empresário, em 12 meses. Mas todas essas formas de atuação, elas não são engessadas e a gente trabalha muito com a personalização. Então, é sempre para transformar e transbordar. Então, dependendo de qual cenário vocês estão, de qual situação estão vivendo, qual perfil comportamental tem, indiferente. A gente consegue adequar o seu momento, o seu estilo de vida a esses produtos, a essas formas. E assim, queria fazer até um convite aqui especial, eu nem falei com minha noiva aqui, mas a TT sabe que a gente fez um trabalho aqui inicial para trazer uns membros, que são os primeiros membros ali, que são as pessoas mais próximas, e a gente fez um valor promocional. E aí, para vocês aqui da RCN, principalmente vocês que estão presentes, eu faço essa mesma condição para vocês. Aí, quem se interessar, manda uma mensagem lá, pode ser no privado para mim, né? Que eu passo para vocês os valores, como que funciona. E, assim, não só profissionalmente, mas para trocar uma ideia, igual o André? André? Eu esqueci o nome. André, né? O André falou aqui. Quiserem trocar uma ideia para além do que foi falado aqui, aprofundar alguma coisa, estou à disposição. E, assim, André, a gente está com caminhos similares aqui nessas transições, né? Meu, só vai, sabe? Se joga mesmo. E uma coisa que eu não tinha, que era dicção, assim, mas não é nem questão de dicção, era desejo de fala. Então eu não falava. Agora eu falo até torta direita, assim, e me posiciono mesmo, e vou falar polêmica, vou falar aquilo que eu acredito. O mundo está precisando muito de pessoas que assumam esse lugar e se elevem, sabe? E, TT, eu acho que é isso. Tem N projetos também, tem muita coisa nova saindo, mas basicamente é o que a gente está dando foco, são essas iniciativas hoje. Isso aí, gratidão, meu amigo MM. E vocês viram, né? Tem preço especial para os integrantes da RCN. Uhul! Isso é muito bom. Então, eu convido vocês a conhecerem mais do trabalho dele, do perfil dele.
É um trabalho muito lindo, com muito propósito, muita essência e muito resultado. E agora, para a gente finalizar aqui, Herbert, eu gostaria que você trouxesse de uma forma bem rápida a sua visão também. Eu acredito que você tenha vindo de um outro mundo, não sei se você veio desse mundo tradicional corporativo, igual eu vim, o Matheus, o André parece também, né, tem uma linha de pensamento também, foi muito estruturada nessa bagagem acadêmica, o que é no meu posicionamento importante, mas a gente não pode se prender a esses papéis. E como eu sei, Herbert, que você também é muito profundo, já tivemos algumas conversas muito interessantes, e sei que você também é muito conectado com o sentir. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está aí criando uma comunidade com propósito, com verdade, com essência, e que você falasse também do seu trabalho, né? Porque tem pessoas que vão se conectar contigo. Primeiro eu quero só entrar ali, ó, na Danube e no André. Essa pergunta, ela vem de uma crença, vocês já ouviram muito que o Matheus trouxe, mas assim, andragogia é o conceito de como os adultos aprendem. Quando eles entendem o como e o porquê eles estão fazendo aquilo, eles vão fazer aquilo. Então, uma VSL, que é um vídeo de venda, contem como vocês se transformaram. Isso vai fazer todo sentido. Tá? Bom, gente, eu vim de um mercado tradicional, só que eu trabalhei com moda, eu trabalhei com cozinha, eu trabalhei com empreendedorismo, eu sempre dei um jeito de fazer as minhas coisas, sou formado em publicidade, só que nada disso fazia sentido para mim sozinho, porque o que a gente entrega, ele é construído através daquilo que a gente viveu. Então, é esse o meu conceito de narrativa e de amplitude mental, porque quando a gente enxerga esse celular, você vai ver de um jeito, o Danube vai ver por um ângulo, a Teresa por outro, ele é o mesmo celular. Então, o que muda é a nossa visão. E quando a gente olha de cima, a gente consegue ter um olhar mais amplo de tudo que está embaixo, né? Isso é você olhar com a sua melhor versão, com fé, com vontade, com intenção. Então, hoje, eu tenho consultorias e mentorias de comunidade, para quem quiser construir as comunidades, só que eu não divulgo isso de forma aberta. Eu estou no WhatsApp, eu estou no meu Instagram ele é pessoal, mas você chama, eu trago ali a forma que eu penso, as pessoas que eu ando, porque eu acredito muito no que eu acredito. E é isso que eu apresento. O meu site se chama amplitudemental.com, só que chegando lá, talvez vocês não deem de cara com comunidades, tá? Porque a presença é o meu maior foco hoje. Então, quando a pessoa tem presença, ela entende o porquê ela está buscando aquilo, ela não vai perguntar, ela não vai... Perguntar não é a questão, ela não vai criar barreiras se ela tem uma intenção clara. Isso só é possível na presença. Então, eu tenho ali um produto de entrada sobre presença, que naturalmente esse funil faz elas comprarem os outros produtos meus, que é uma sala de astrologia, uma sala de tarô e uma sala de amplitude mental, onde a gente vai usar o mapa, a gente vai abrir o seu campo vibracional para ver o seu projeto. E antes da gente ver o seu projeto, é muito importante que a gente entenda que o maior projeto nosso somos nós mesmos. Então é esse lugar, amplitudemental.com, depois eu coloco lá no grupo. E eu queria agradecer a Teresa, a Danúbia, o André, o Matheus, o Luke que está aqui, pela presença, pela atenção de todos. E agora eu quero trazer uma palavra que ela é muito importante para o dia de hoje, para todo mundo aqui. Calma, meu povo. Vai dar bom para todo mundo. E um trechinho de uma coisa que eu sempre lembro. Universo, traga para mim quem tiver que vir, as pessoas que eu possa ajudar e que estejam dispostas a isso. O universo faz o resto. Que a gente cada vez menos coloque empecilho no nosso crescimento. Porque o novo é sempre melhor. Uau! Nossa, que profundo! Como eu sempre falo, entrega para Deus e solta para o universo. Gratidão, depois eu quero escrever, adorei, viu? Essa daí eu me conectei bastante.
E realmente, gente, é verdade, é frequência, é conexão, é você estar ali pensando que você é merecedor, as pessoas certas vão se conectar. E eu custei para aprender isso também, que vem até nós aquilo, né, que a gente está preparado. Então não precisa da gente ficar nessa resistência, nesse medo. E como vocês viram, eu falei muito sobre resistência, sobre medo, sobre ego, porque a comunidade ativa é uma comunidade de ativação de líderes, de empresários e intraempreendedores, líderes corporativos que estão seguindo o seu propósito no empreendedorismo. E mais do que isso, é também uma comunidade onde você vai ter cada vez mais clareza de quem você é, do seu propósito. Afinal de contas, não adianta você ter todos esses dons se você não sabe nem quem é, se você está preso ainda a todos esses papéis, essas máscaras que esse ego criou. Então, nessa comunidade Ative, nós vamos te ajudar a ativar esses talentos, desbloquear essas travas mentais e entrar em ação. Essa é a palavra do Ative, entrar em ação, porque não adianta nada conhecimento sem aplicação. Tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo, que é: não adianta apenas saber e não fazer. E esta frase, ela é muito simples, verdadeira, mas ao mesmo tempo, às vezes tão difícil, porque a gente se sabota de forma sutis. Então, se você está aí procrastinando, se sabotando, preso ao medo, à insegurança, à ansiedade, à resistência, ou se você nem sequer tem clareza de qual é o seu propósito, eu já passei por isso, foi desta forma, me reconectando com a minha essência, me entregando a esse agir de Deus, a esse agir do universo, de descobrir quem eu sou na minha mais alta potência e centelha divina, conexão com a fonte, que eu finalmente parei de fazer essa pergunta: qual é o meu propósito? E me reconectando comigo mesma, ativando meus talentos. Sabe o que aconteceu? O meu propósito de vida foi clareando. E hoje eu estou aqui, né, compartilhando com vocês essa mensagem, compartilhando também com os nossos amigos empresários aqui um pouco do que eles fazem, pois a minha paixão é não somente levar o meu propósito, mas também ajudar outros empresários a contribuírem com essa nova terra, com essa nova era, com esse despertar coletivo que está tendo e que está pedindo líderes conscientes e que sabem que são co-criadores da sua realidade. Então, gratidão a vocês que estiveram aqui comigo. Vou deixar aqui também a minha rede social, @canal O Agir de Deus. Tenho consultorias, mentorias para te ajudar, desde a parte interna, como também a conciliar a gestão de negócios, através também de uma leitura energética, onde eu faço a leitura do campo, o mapeamento do campo energético da sua empresa e da sua liderança, e eu consigo extrair todas as informações para te ajudar a ativar e a voar nesse negócio. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Mais uma vez, Matheus, Herbert, Danúbia, André, Lucas, eu desejo sucesso para vocês na trajetória de vocês e tamo junto, tá bom? Gratidão. Até a próxima, gente. Valeu!